eu queria fazer uma pergunta que é importante saber o que você vai responder, entendeu? Momento de atenção. Eu queria saber o que você acha, enquanto pessoa, admirador do cinema, do David Lynch, o que você acha que simboliza uma jaqueta de couro de cobra? Porra, boa pergunta, cara. Não, simboliza, obviamente, é o símbolo da minha individualidade e minha crença na liberdade pessoal, né? Como diria o Sailor Reaper. Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Quintal do Cinema, um dos novos programas da grade do Campeonato Barbosa. Eu sou Daniel Quintal, que é o espaço que a gente sempre vai discutir filme, série, algum assunto correlato, sempre com alguém que entende bastante do riscado. E hoje, outro craque aqui, né? Roteirista de séries como Rotas do Ódio, Conselho Tutelar, Os Ausentes, filmes como Mussum, o filme do Cacildes. Um grande honra recebo o Bruno Passetti. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Eu trocaria o craque aí por um volante esforçado. Um volante que tem saída de bola aplicada, né? Um volante argentino, 5, saída de bola lavoupiana. E aqui, como é o objetivo do programa, cada convidado escolhe um filme para a gente conversar, né? E então, o filme escolhido pelo Bruno foi Coração Selvagem, do David Lynch, né? Tá aqui, me acompanhando hoje. Olha ele aí. Olha aí. E, Bruno, por que você escolheu esse filme, Coração Selvagem, do David Lynch? Assim, o filme tem vários predicados que eu poderia ter escolhido ele. Eu poderia ter escolhido o filme por vários predicados dele, mas essencialmente porque eu acho que é um filme utópico. É um filme de certo teor de resistência, assim, né? Contracultural um pouco, assim, e principalmente porque é um filme utópico, assim, né? Eu acho que nesse momento especificamente, eu acho que a gente está precisando de duas coisas que o filme tem, digamos, como motivo, assim, né? Como tonalidade. Um é a loucura, um certo elogio à loucura, um acolhimento da loucura. E a outra é, evidentemente, a utopia. É fundamental. Acho que nesse momento, principalmente no Brasil, estão precisando ser meio louco, ser meio utópico mesmo. Estão precisando mesmo. E é legal que você falou a coisa da contracultura, mas é contracultural mexendo com signos da cultura pop, né? Especialmente com o Mágico de Oz, né? Completamente. Não, assim, o filme é uma coxa de retalho, assim, de elementos da cultura pop, mas, assim, não apenas elementos da cultura pop, mas, de certa forma, os elementos da cultura pop, né? Não mexe com referência pequena. Sim. O Mágico de Oz, o personagem do Nicolas Cage é uma imitação do Elvis Presley com James Dean, meio maluco. Maravilhoso. Ele canta, inclusive, a música do Elvis Presley, né? Fora as referências o filme é de 90, o que foi meio surpreendente, na verdade, porque eu fazia muito tempo que eu não pesquisava sobre o filme, já assisti algumas vezes, mas o filme é de 90, eu tinha a impressão de que ele era mais antigo um pouco, mas não é. Mas, de certa forma, ele leva... Sei lá, ele carrega assim, também muitas coisas da cultura pop daquele momento, dos anos 80 ali. Então, o Chris Isaac, ou seria Chris Isaac, né? Não sei. Mas ele cantando, e não é a primeira vez que ele aparece nos filmes do Lynch, né? E várias coisas, assim, a iconografia toda, os próprios cartazes do filme, né? São meio... É uma coisa meio glam, assim, né? É bem legal, assim, eu acho... Visualmente bem próprio. E, se não me falha a memória, é o filme dele seguinte ao Veludo Azul, né? Foi um momento... Seguinte ao Veludo Azul. Tem uma galera que diz que o Veludo Azul é o melhor filme dele e tal, críticos, etc e tal, né? Eu não gosto muito de falar qual é o filme melhor e tal, eu não acho que, sei lá, não é uma competição, né? Mas foi uma fase inspirada do cara, né? Não tem dúvida, porque também 2 anos depois ele fez Twin Peaks, assim, 1 ano depois. Foi o mesmo ano, a série foi no mesmo ano, até que na mesmo ano, né? Então, o cara pegou uns 3 anos ali, que foi... Sim. Aí já no meados dos anos 90 que ele fez Estrada Perdida também, que é maravilhoso, né? Que é uma loucura absurda. Mas e é maravilhoso. Estrada Perdida é espetacular, mas é um filme one-off, assim, na carreira dele, né? Completamente diferente de todo o resto que ele fez. Um filme sem... Você acha? Porque ele tem essa questão da filmografia dele, que eu até ia puxar esse assunto do Coração Selvagem por isso. Que é um filme depois do Veludo Azul, foi um filme que, além de ter sucesso de crítica, teve também uma recepção boa de público,
em que ele ficou já mais solto para poder fazer essa coisa meio da persona do indecifrável, do bizarro, né? Desses personagens assim, né? E que o Estrada Perdida ele já é um pouco ligado, em certo sentido. Tem várias máximas que eu vou até falar aqui na conversa com você hoje, em vários filmes dele, mas é um pouco ligado ao que ele faria depois no Cidade dos Sonhos também, né? Aquela coisa Não, 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 cara, desculpa, eu fiz confusão aqui, eu confundi Estrada Perdida com História Real. História Real é um one-off total. isso, História Real é completamente fora da filmografia dele. E é um filmaço também, eu acho maravilhoso. isso. Mas realmente, assim, é uma experiência completamente diferente de tudo que ele fez. Mas sim, Estrada Perdida está dentro da filmografia dele total. É David Lynch puro. Até aquela tomada da estrada correndo tem parecida com a do Coração Selvagem, né? Sim, 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 sim. Você antecipou duas perguntas aqui, então vamos a elas, né? Eu ia fazer uma fichinha rápida do filme, vou fazer Vamos nessa. também. Coração Selvagem, dirigido e escrito por David Lynch, baseado num romance de Barry Gifford, uma série de romances com esses personagens, Pulseira ali com a Lula, a trilha do Ângelo Badalamenti, né, parceiro, né, do David Lynch direto. Espetacular. O filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes, foi uma surpresa, eu não tinha nem me ligado nisso, né? O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e eu li, para essa nossa conversa aqui, eu li algumas críticas do filme na época. Sim. E o filme ele foi vencedor, mas assim, ele foi exibido em Cannes e ele foi recebido assim com metade do público vaiando loucamente, assim, insanamente. E tem uma crítica do Roger Ebert, sabe, o Roger Ebert, né? Um dos maiores críticos da história, né? Um dos maiores críticos da história, que faleceu em 2013, e ele, assim, espinafra o filme. É uma crítica, ele espinafra o filme. Disse que ele vaiou, mas vaiou com vontade, vaiaria de novo, mais ainda. O filme é detestável, horroroso. Assim, a crítica do cara, se eu não fosse muito convicto de que eu gosto desse filme, eu teria pedido para cancelar a conversa e deixa eu trocar de filme. Mas, por outro lado, também teve uma ovação em pé, então foi uma briga no auditório, e acabou que o filme ganhou a Palma de Ouro competindo com outros filmes interessantes também, assim. Sim, sim. E você falou sobre artigos da época, eu estava vendo um artigo que saiu no New York Times na época, falando como é que até uma pergunta sobre gênero, né, que é uma mistureba de gêneros, o Coração Selvagem, Muito. como é que era marcada essa virada dos 80 e 90 por um outro estilo de road movie, porque muita gente considera o Mágico de Oz o primeiro road movie da história, né, que é, Sim. dependendo da conceituação, é isso aí, é o filme de 39. E aí começaram a fazer uma comparação bem legal com esses primeiros filmes, o cinema americano lá dos anos 70, do Easy Rider, Sim. Bonnie and Clyde, e um outro estilo de filme, vou até colar aqui o nome do filme do Jonathan Demme, que eu esqueci, que ele falou que tinha o Totalmente Selvagem, do Jonathan Demme, e o Stranger Than Paradise, do Jim Jarmusch também, que eram Filmaço também. ambos de paixão. E o John Lurie faz uma ponta no Coração Selvagem, né? O Sim, John Lurie ele faz filmaço. o cara com um boné de confederado no papo lá quando o Bob Perot aparece. Sim. Muito bom. Eu adoro esses filmes. E aí, essa questão do gênero, né? Porque o filme tem o erotismo, o filme é um road movie, tem o mistério, né? Aquela coisa, aquela trama de assassinato, um pouco de Sim. detetivesco também, a coisa lá do Johnny Farragut, né? Do personagem que é o detetive apaixonado. E tudo num tom meio caricatural, assim, de certa forma, um pouco mais até do que o Lynch costuma passear um pouco nesse gênero de filme dele. Melodrama sempre, né? Muita coisa de melodrama. Como é que você enquadraria em gênero esse filme? Você acha que é possível enquadrar? Cara, assim, talvez a tônica dele seja de um road movie, assim, porque a maior parte do filme os personagens estão na estrada e tal, né? Sim. Embora também, assim, a estrada não leva a lugar nenhum, né? Hum. Que é interessante, assim, porque eles estão na estrada, eles vão para a Califórnia, mas, assim, também não tem a menor importância para onde eles vão, e também eles não chegam onde eles estão indo, e acaba no meio do caminho também, e também não importa. Talvez, assim, mas eu não arriscaria muito enquadrar, não, cara. Eu acho que uma das belezas do filme é essa, assim, né? Ele é muito doido nesse sentido, assim. Eu sempre falo doido e me É doido mesmo. refiro à loucura É. de forma elogiosa, tá? Para mim, o acolhimento da loucura, da neurotipia, é sempre uma virtude.
eu acho que o Lynch faz isso, né? Assim, é meio esquizoide, assim, o dispositivo, né? Verdade. É tudo junto, misturadão mesmo, assim, é muito melodramático. São tintas muito fortes, assim, né? Ele pincela várias coisas, mas são sempre com tinta muito forte, assim. Uhum. Então é violência mesmo, sacou? É melodrama mesmo, entendeu? A performance é exagerada, muito exagerada, entendeu? Quando ele tem que imitar, ele imita loucamente, assim. Então, não, eu acho isso muito interessante, assim. Isso, na verdade, é uma tônica da obra dele, assim, né? Da obra dele em geral. Tem o Twin Peaks, que talvez a obra mais comercial dele, né? Mais voltada para um grande público, assim, enfim, televisão, broadcast, assim, né? Uma coisa que foi transmitida na ABC, TV foi na aberta, né? ABC, TV aberta. TV aberta americana, foi na Globo, né? Depois de Fantástico, quem matou Laura Palmer e tal. Então, assim, que pese, claro que anos 80 para 90, né? Assim, o conceito de vai, politicamente correto e o que passava na TV, a classificação indicativa das coisas era muito mais frouxo, digamos, do que hoje, né? Mas mesmo assim é uma série que as pessoas lembram, não os cinéfilos, não, porque o Lynch eu acho que é uma obra, é um cara um pouco, não é um cara muito comercial, né? Um cara, E voltou, inclusive, 20 anos, 30 anos depois a série voltou, né, na Netflix. o Netflix, porque ela foi interrompida na segunda temporada no meio, né? Não terminou, nunca deu um payoff para aquilo. Já tinha caminhado para uma coisa. A série fala sobre a Laura Palmer, né? É um mistério do tipo quem matou, né? O clássico Whodunit Isso. das séries policiais. É muito interessante porque, assim, na história das séries, né, a gente estuda que a Era de Ouro teria começado no final da década de 90, com as séries tipo NYPD Blue, Sopranos, Uhum. Deadwood, essas séries. E aí isso teria transformado a história da TV, mas 10 anos antes o Lynch já estava propondo algumas coisas muito interessantes, assim, porque a série, eu já estou entrando no Twin Peaks, era para falar do Coração Selvagem, mas a Vamos série, falar isso. a série entra ela trabalha num suporte de um gênero clássico, que é o gênero policial, ela é bem clássica, ela tem uma performance Uhum. até certo ponto bem tradicional, assim, dos atores, e enfim, é quase careta, mas tem alguma coisa estranha, né? Mas mesmo no Twin Peaks tem essa coisa, a coisa caricatural está presente no Twin Peaks também, mas Tá sempre presente, sempre presente. O mas Lynch no não. Coração Selvagem parece que é meio o tempo todo mexendo com isso, sabe? Até nas interpretações, que o Nicolas Cage é um ator overacting total, né? Sempre, né? Overaction Top. Não por acaso, eu acho que essa talvez tenha sido a melhor performance da carreira dele, né? E colou bem. Porque, assim, eu acho que ele encontrou um cara que queria dele exatamente a melhor coisa que ele pode entregar, que é uma performance meio overact, meio canastra e tal, e funciona. Pro Sailor Ripley É era o o que único, precisava, né? O Sailor Ripley é um cara over, né? é o único ator do mundo que poderia fazer aquela dança de rock dele e a gente ia achar normal, né? Não, e o cabelo, e a imitação do Elvis, né? Até o jeito de Total. estrondar o cara logo no início do filme, né? Que ele arrebenta com o cara lá e ele vai preso. Já é muito performático, né? Isso é maneiro, assim, na verdade. É bom, é E bom eu que acho que no Coração Selvagem ele resolveu, assim, a impressão que eu tenho é que ele resolveu ir mesmo levar para o paroxismo, assim, a ideia de fazer as imitações, os pastiches, os exageros, a bricolagem de gênero. Ele vai, assim, ele mete a mão, vai fundo no Coração Selvagem. Isso eu acho muito interessante sobre o filme, assim. é porque esse tom caricatural nos filmes do Lynch, nesses filmes mais autorais dele, desses quebra-cabeças, assim, é uma coisa que surge, às vezes, no meio de uma parada séria de investigação, de terror. Aí, sei lá, no Twin Peaks tá aquela tensão, o pessoal tá investigando, de repente vem o pai da Laura Palmer, começa a ficar dançando meio estranho, meio, sabe? Aquela coisa do absurdo que Sim, surge. é completamente absurdo, exatamente. O cowboy que conversa com o diretor no Cidade dos Sonhos. É aquela coisa meio. No Coração Selvagem, parece que o filme ele abraça essa coisa da sátira também junto o tempo inteiro, né? E a coisa Muito. da estrada, ser também a comparação lá com a estrada dos tijolos, né, amarelos
do Mágico de Yellow Brick Road, né? Ele fala, inclusive, expressamente, o personagem fala de Yellow Oz. Brick Road. Né? Você falou essa coisa da estrada, e também tem uma hora quando ele entra naquela cidade lá no Texas, lá no Tuna, Big né? Tuna. Tuna, aí ele fala assim, aqui não é a cidade da Esmeralda, né? Emerald City, quer dizer, Que não é a Cidade da Esmeralda, exatamente. é bem... Tem várias citações explícitas ao Mágico de Oz e É o tal, assim, tempo inteiro, é o tempo Tem a inteiro ideia das bruxas, né? A ideia das bruxas, uma é bruxa a boa, mãe, uma bruxa né? má. Tem um personagem que é até feito pelo Jack Nance, né, que é um ator também muito característico dos filmes do David Lynch, sem fazendo aquele cara esquisitão, né, que protagonizou Eraserhead até, Sim, né, quando era jovem. Ele entra falando sobre um sim. cachorro e fala sobre o Totó da Dorothy também, e a participação dele é essa, né? É bem o tempo Sim, sim. inteiro Exato. bola de cristal, é muita coisa de muita referência à viagem, que a Lula é um pouco a Dorothy nesse sentido, né? Que é ela que vai. Sim, A cena mais perturbadora do filme, a meu ver, que é aquela violência sexual que mesmo num consumada do Bob Peru com ela, né? É uma cena muito forte assim, você vê. Vamos chegar nela. É o momento que ela bota o lance do sapatinho também, é. vira o sapatinho vermelho de rubi para poder voltar, né? O Bob Peru com aquela meia na cara. Aquela minha na cara, eles vão fazer aquele roubo, aí ele acaba explodindo a própria cabeça, que rola graficamente também na tela, né? Que é E aí tudo depois o Sailor vai preso outra vez, né? e vai preso outra vez. Que é uma parada do roteiro, que é bem cíclica nesse sentido, né? Que tem esse Sim, primeiro ato que acontece muita coisa rápido, ele vai preso, ele já é solto, tem 7 minutos de filme ainda. E aí sim, conversa com o final, que ele é preso, ele é solto, e aí tem também outra cena espelhada, que é ele ligando para a casa da Lula. No início do filme, a Lula atende. Não, minto. No início do filme, a mãe, a Marieta, atende. No final, é a própria Lula que atende. E sim, aí sim, também a Lula joga água na cara da foto da mãe, a foto da mãe desaparece, que é o jeito que a bruxa morre também no Mágico de Oz, com água, né? sim, sim, Temos um fã de Mágico de Oz nesse filme, totalmente, né? sim. É, Uma são muitas referências mesmo. E tem ele faz uma trucagem, inclusive, no final do filme, né? Que é uma trucagem muito anacrônica para 1990, né? Quando a fada aparece. sim, a bruxa A boa. fada aparece, ele faz no trânsito ali, ele faz um negócio muito propositalmente anacrônico, assim, Sim. uma é, é meio tosco, né? É a Que, fada. que a fada fala a epifania do filme, né? Assim, a moral da história, que é o porquê de eu achar o filme utópico, né? Na verdade, para mim o filme é utópico pela moral da história que essa fada coloca lá no fim, né? Eu acho que eu entendo esse Wild at Heart também como uma forma honesta, né? Assim, mais verdadeira de viver as emoções, os afetos e as paixões, assim, né? Que é uma coisa própria da loucura também. E que Verdade. é utópico, né? Bastante utópico no mundo atual, né? E é bom que brinca muito com o tom da cena dele tá apanhando lá dos bandidos, né? E de repente ela do nada aparecer, que também é referência ao Mágico de Oz, que também a fada chega e no final fala assim, só dependi de você o tempo inteiro, sabe? Tudo isso que você... Exatamente. Se você é verdadeiramente, se você tem verdadeiração selvagem, não vire as costas pro amor, né? E aí tem aquele Então, chavão de no way from love. Aí tem um beijo espetacular em cima dos carros, um negócio absolutamente maravilhoso. Muito sentimental, o filme é muito sentimental também, né? é bacana. E o casal, até a questão do erotismo, né, é uma coisa que liga muito o casal. Uma boa parte dos diálogos assim são entremeados com cenas de sexo e também ali mais do que o erotismo em si, de serem, né? É como eles se conectam e conversam e criam umas coisas, sempre depois do Sim. sexo, E né? são cenas assim, o Almodóvar não mexeria tanto assim nas cenas de sexo, né? São muito bem over assim também, né? É bem legal. Aí vem uma referência forte do melodrama, mas também essa coisa que a gente está falando desse exagero, né? Performático, uma coisa tipo de tinta muito forte, de dar de fazer essa quase uma paródia, né? Quase uma Acho muito interessante, assim, cara. E, assim, você vê pela iconografia do filme, o cartaz com aquele
com a faca, que é um tipo de tatuagem até, né? Old school, que é meio clássica também, né? Tem um outro cartaz que ficou famoso também, que são os dois abraçados, mas ela tá com um vestido púrpura e é um negócio assim completamente pá, sabe? Exatamente, não. A do coração, É eu tenho, bonito, assim, então tem uma coisa meio glam, assim, né? sim, que Que é completa. interessante também porque, porque no momento em que essa ideia do glam, a cultura glam e tal, que começou, posso estar enganado, mas assim, na década de 70, do rock, tô falando, né? Sim, foi o auge, né? Com Com Bowie. AC/DC, Slade, Sim. e foi caminhando e se transformando pela década de 80 com Skid Row, Guns N' Roses, Bon Jovi, Motley Crue, essa galera aí, Uhum. que eu particularmente gosto, né? Sou suspeito para falar, assim, eu gosto de tudo que é tipo de rock, mas curto bastante assim esse glam. Eu acho interessante a performance, acho um senso de humor legal, fresco assim sobre essa loucura do glam, os cabelos e tal, não sei o que lá. Eu acho que ele mexe muito com isso também, né? A maquiagem do filme muito, né? Sim. Pá, Uhum. Bem gritante. bem gritante assim, enfim. Mas é legal porque é em 90, né? Já assim, o álbum mais as bandas, digamos, mais importantes assim dessa levada do glam já não estavam mais fazendo já estavam longe dos seus melhores dias. O Guns N' Roses ainda fez algumas coisas ali, né, mais ou menos nessa época, mas já era já uma segunda geração e já não estava já assim, já não era, se eu não me engano, não lembro quando é o Appetite for Destruction, mas assim, Acho que é de foi 88. por aí, Capital foi 88, então já estavam já não estava não era a coisa mais inspirada da carreira dele já. o Guns pegou Tava migrando para uma outra coisa. Hã? o Guns pegou meio o final dessa hair band, assim, tanto que no Welcome to the Jungle o Axl tá parecendo um poodle no clipe, né? É um cabelo de... Exatamente, Poodle Queen total, é incrível, incrível, aquela coisa O visu deles que no... até isso, local, e aí pô, maquiagem, muita maquiagem, lápis no olho, o baixista usava, o Duff McKagan usava muito lápis, platina no cabelo, enfim, aquela coisa toda que eles pegaram muito, principalmente no início, depois eles foram, o No Guns N' início do Roses, eu tô filme já estava falando, diferente um pouco, né? O visual dele. depois eles foram para um outro caminho e tal, mas enfim, mas já não tava mais mas eu tô falando isso porque a trilha sonora é muito rock, né? Muito rock. Assim, a trilha é muita guitarra distorcida, muita porrada, assim. O que é muito interessante também. Ela varia muito conforme a trilha, a não inédita, né? A trilha tem a trilha que pontua, né? Sim, as músicas, né? Mas as músicas usadas, elas variam muito conforme o tom do filme, porque essa lance do rock é muito a questão do Sailor e da Lula, né? Eles vão no show de rock, é Sim. um dos primeiros lugares que eles vão conhecer a cadeia pro show de rock, tem aquela cena E maravilhosa. eles dançam de um jeito incrível, né, cara? Hã? Eles dançam de um jeito incrível, eles têm uns Maravilhoso. chutes, assim. Fazendo roda com ele mesmo. E depois, quando eles estão no conversível na estrada, em San Antônio, que ela fica assim, nossa, só tem violência, morte no rádio, eles saltam do carro e ficam dançando rock também, né? Sim, ali é onde ele canta a do Elvis, né? Não, ele canta do Elvis no primeiro show de rock que eles vão. É muito Ah, louco. sim, Quando a banda verdade. parar, uma coisa A interessante, banda para, ele canta o Elvis, isso mesmo. ele Aí ele canta canta uma outra música em cima do carro, é. na cena do rock é interessante que ele canta a música do Elvis que se chama Love Me. E aí ela, Lá. depois, no seguinte, quando eles estão trazendo, ela fala, por que você não cantou Love Me Tender? Ele, não, Love Me Tender é só pra minha esposa. Aí a última cena do filme, pá! A melhor cena de casamento do mundo, né? Ele canta Love Me Tender pra ela. Assim, Sim, do inconsciente, né? Tá muito ligado com o inconsciente, assim. Eu acho que também isso é uma tônica que eu acho muito interessante, por isso daí a coisa que eu acho que é uma certa forma um elogio da loucura, assim, ou um elogio da loucura como uma utopia, né? O sim. procedimento da mente louca como uma mente utópica, que é essa a maneira como ele trata os signos, né? Uhum. A importância que ele dá para determinados signos o foco que ele dá nesses signos como uma mente esquizoide mesmo, assim. Isso é muito interessante. É uma exploração de inconsciente. Eu acho que tem muita isso para todos os filmes dele, né? Para toda a obra dele, assim. E não só a obra como cineasta, mas a obra dele também como embaixador, escritor e tal sobre meditação
que ele é um dos maiores embaixadores da meditação transcendental e tal. Tá aí, Uhum. em Águas Profundas. Eu ainda não li esse livro, mas assim, já vi muitas coisas dele falando sobre isso e realmente é um mergulho muito profundo assim sobre a mente, o inconsciente, a forma como a mente opera e traz à superfície os signos e tal. É bem interessante, cara. É bem interessante. Eu acho a obra dele nesse sentido muito interessante, muito única assim. Eu não lembro de nenhum outro Direto. cineasta com tanta consistência nessa temática, nesse projeto, assim, sabe? A coisa da loucura também, que você falou que permeia a obra dele, tem a ver com aquela frase da Lula mesmo, né? De ser teu coração selvagem e ser esquisito na superfície, né? Porque o Veludo Sim, Azul é isso, né? O Veludo Azul tem aquele subúrbio idílico, do início e no final do filme, todo bonito e tal, e por dentro sim, é Dennis Hopper inalando. sim. Loucura total, né? E eu acho que ele é muito feliz ele, na fotografia, né? Ele, o diretor de fotografia dele, que no o Coração Selvagem e o Veludo Azul são o mesmo diretor de fotografia, Uhum. que, enfim, são dois trabalhos, assim, muito bons dele, né? Eu acho que ele é muito feliz nisso, assim, porque o Veludo Azul tem fotografias assim deslumbrantes, assim, né? Muito coloridas, muito iluminadas, assim, um pouco sem grão, muito, sabe, limpa, pá, não é uma decupagem suja, assim, sabe, é uma coisa. A gente está falando muito de direção, de outras coisas, né? Depois a gente vai falar de roteiro também, mas assim, isso é interessante, assim, né? Que é um contraste, né? É um contraste muito grande, assim. Eu acho que isso também é uma coisa que está no Twin Peaks também. O Twin Peaks é muito margarina, a fotografia é muito margarina, a performance é meio margarina, a história tem coisas muito margarina, assim, e tem sempre uma coisa que é esquisita. O tempo inteiro você tá tipo, cara, tem uma parada esquisita sobre isso que eu tô vendo. Alguma coisa não tá encaixando, digamos, no esquema clássico que eu tô acostumado a ver na televisão. Parece, mas tem alguma coisa esquisita. E depois vai ficar tão esquisito que cancelaram a série, né? E no Twin Peaks tem a coisa de uma diferença, porque a cidade é um personagem, né? Ela é um É personagem. muito, E no Veludo Azul também, assim como no. E é sempre essa questão, né? É uma coisa, é um acontecimento, algo que meio que acaba com aquela harmonia do lugar, sim, né? É uma menina sim, assassinada, é uma orelha que está caída na grama, é sempre alguma coisa que te exatamente. precisa. E o Twin Peaks, quantas camadas não tinham ali após aquele assassinato? Né? Tinha uma sociedade secreta dos moradores, tinha uma rede. E depois tinha o White Lodge, o Black Lodge, aí vem uma onda muito doida, que depois acabou sendo cancelada a série, mas acho que também em parte por causa da estratégia de revelar o assassino da Laura Palmer, que é a maneira como a série foi vendida, né? Ela É, foi vendida como quem matou a Laura Palmer, a partir do momento que você mostra isso, a série meio que perde um pouco o sentido de ser, né? fica logo no início também. Aí depois a coisa vai derivando para uma viagem que fica muito louca para o público geral, enfim, aí acabou sendo cancelada. Na segunda temporada também tem muita intervenção da televisão, né? Parece que a primeira, o David Lynch foi mais um pouco, foi mais livre para escrever, né? Sim, Foi um pouco também que fez acabar o Twin Peaks. E também a mãe da Laura é a assassina, né? A assassina lá da muleta no Coração Selvagem, sim, sim. é a mãe da Laura Palmer, né? E ela tá Ele trabalha. Gosta de repetir, ele gosta de repetir a galera. a galera É um cara leal. também, né? Que você vê essa Hã? questão, essa questão da grande a Marieta, né, que é a antagonista do filme, ela manda matar o Sailor e aí o assassino, que é o nome maravilhoso, Marcelo Santos, ele acaba Marcelo Santos. usando duas moedas que ele quer matar o detetive que gosta dela também. E ela, Sim, o que acontece? Como é que seria na vida normal? Ela chegava, contratava um cara, mata lá, mata o cara lá, beleza, estou contratado. Mas não, ele liga para o tal do senhor Reindeer, que tem uma rede de prostituição em volta dele, que liga para a tal da Joana, que não aparece, e depois você descobre que a Joana é a mãe da Laura Palmer, né? Tem tudo no Mulholland Drive tem isso também. No Estádio dos Sonhos, quando eles vão escalar a atriz, é dentro do sonho da Naomi Watts, depois a gente vai saber, né? Que aí um cara liga sim. para o outro, aí liga para outro telefone, é um telefone vermelho, é um telefone não sei o quê, aí de repente vem um cara todo tortinho, que é o mesmo anão que dançou no Twin Peaks, falando, ok,
É tudo uma grande sim. conspiração, uma paranoia louca, né? Sim, sim, sim. Tem sempre uma menção a uma. E assim, nunca. Não, não se aprofunda, assim, não importa Não importa, para a trama os desdobramentos daquilo, de onde aquilo vem. É só uma coisa que paira ali, que chega e beleza. E até Pinta um pouco de suspense e vai embora, assim, né? muitas vezes não é pago, né? Que é bom que entra na pergunta que eu queria fazer para o Bruno Passeri, roteirista, né? Que é essa questão do como é que ele usa esses personagens esquisitos, né? De que às vezes eles entram e saem da história, às vezes eles não, sabe? Às vezes é só para deixar a pessoa meio tensa, né? E você é um cara que eu já fiz sala de roteiro, junto com a você é um cara que mexe muito bem, você tem a habilidade para mexer com esses runners, assim, nesses caras meio do submundo, né? Você gosta de dar voz aos personagens, né? Gosto. E no Coração Selvagem você tem bastante, né? Referenciais ou não. Aquela Muitos. própria conversa do Bob Peru em volta dos trailers daquela Hotel Cholé lá. É uma loucura, que tem um cara com a boné dos confederados, o outro um vesgo que fica xingando o cara que morreu. Tem um cara que tem a voz meio com Sim, Gazelle num bar também. E é isso aí, né? sim. Essa voz de Gazelle é maravilhosa, cara. Isso é absolutamente espetacular. Puta que pariu. É muito bom. Esse cara. É, assim, tem um. Isso aí da minha experiência pessoal, né, assim, subjetiva. Sim. Eu tenho eu gosto muito de escrever esses personagens que são não necessariamente têm grandes importâncias na trama, que às vezes aparecem para cumprir uma função pontual e Uhum. depois ficam pelo caminho assim, mas quanto mas eu adoro construir esses personagens assim, porque eu acho que eles sempre dão uma eles ajudam muito, assim, de certa forma, a construir a tonalidade da história, assim, né? Por mais que eles não sejam, digamos, os alicerces da história, às vezes é muito pontual mesmo, assim, é uma fala, duas falas, uma cena, Não, mas a maneira como esses personagens aparecem, quem eles são, como eles se constroem e tal, eles ajudam muito a construir a tonalidade da história. O Lynch, obviamente, não é o único que faz isso, tem vários, o Tarantino faz, vários fazem, enfim, fazem bem, assim, né? Mas o Scorsese faz muito nos filmes dele, os filmes de gangsters, o Scorsese tem sempre uns personagens que são espetaculares, mas eles passam e vão embora, assim, tipo Frank Carbone, umas coisas assim, mas que tem sempre umas características é, engraçadas, diferentes, e aquilo ajuda a dar uma tonalidade, né? e o Mas no Lynch, caso do Lynch, isso é muito, 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 muito marcado, assim, é uma coisa que ele faz em todos os filmes dele, e muito. E ele não tá nem aí, assim, o que eu acho incrível. Ele não tá nem aí de pagar nada, entendeu? O cara aparece lá, ele dá uma importância desgraçada pro cara, daqui a 2 anos o cara sumiu e não importa o que aconteceu com ele, o que vai acontecer. Às vezes, às vezes ele não tá ali nem para cumprir função nenhuma, ele tá ali só para a função que ele tá cumprindo é essa mesmo, é tá ali e se mostrar como essa figura, né? a Que é função um pouco como o fluxo do inconsciente aparece. Às vezes você é muito fragmentário, né? Assim, a gente não pensa de uma forma linear o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente está mexendo com os desejos, né? Os desejos mais profundos, as paixões, os medos, esses sentimentos mais intensos, assim, digamos, eles nunca brotam de forma linear do inconsciente para a consciência, né? Eles chegam à superfície de forma muito fragmentada, às vezes impulsões assim muito fortes e espontâneas, às vezes em divagações assim muito elaboradas e que não vão a lugar nenhum. Eu acho que de certa forma esses personagens na carreira do Lynch eles dão conta um pouco disso também, sabe? De interpretar essas coisas que não tem muita explicação, não tem muita coerência, que simplesmente brota na cabeça da gente, uns sonhos, uns pesadelos, umas coisas assim. Os personagens do Coração Selvagem, esses runners, assim, esses caras que aparecem assim, eles são absolutamente sensacionais, gente. Os nomes drop valiam por si só, né? Bob Peru, Marcelo Santos. Drop Shadow Cara, o negócio que tá. meio, Hã? meio zoeira com o cara ser baixinho, né? Chamar o cara de Drop Shadow, eu me senti pessoalmente ofendido, mas é tudo no campo meio da zoeira A também. gente, inclusive, teve, eu não sei se, eu acho que foi numa série que a gente escreveu juntos, o Ausentes, tinha um Pouca Sombra, não tinha?
Eu acho que tinha um Pato Rouco também, né? Não sei se ficou no... Pato Rouco, com certeza. Pato Rouco é um clássico. Mas, Eu lembrei mas tinha um de pouca sombra. Um pouca sombra era um pequenininho. de baixinho sofre, cara. Mas, ó, é, eu lembrei dessa questão de atuação em sala de roteiro, porque essa questão também de achar a voz do personagem. Né? Você tem essa coisa, às vezes, também de imitar, fazer a voz, e às vezes não tem nada a ver com o tom agradável, amigável da sala, mas é essa questão de encontrar a voz mesmo de cada personagem, né? Você falou também que essa questão do personagem, às vezes, ele passa rapidinho no filme, às vezes ele não tem função, mas como o Lynch ele faz uns roteiros que não são fechados em si, são cheios de enigmas, todo mundo sai perguntando para que serviu aquele cara, né? Mesmo que não sirva para nada. No Cidade dos Sonhos, por exemplo, tem um filme que tem uma narrativa que parece convencional até um certo ponto, aí chega mais para o fim e começa a chacoalhar tudo, e no final ele bota tudo de cabeça para baixo, e uma galera sai do Não cinema, pode. galera sai do cinema assim, aquele mendigo, o que significava aquele mendigo? Você vê, é uma loucura, né? Como é que isso fica presa, né? E tem várias respostas, Sim, né? esses dias eu estava tentando explicar para alguém por que que o Lynch lançou agora um filme no Netflix, né, de 15 minutos que chama What Did Jack Do? São 15 minutos de interrogatório em que ele, David Lynch, interpreta um policial que está entrevistando um chimpanzé, né, interrogando um chimpanzé, o Jack. Tá ótimo. E o chimpanzé Jack é acusado de assassinato. E a premissa, beleza, a premissa é absolutamente convencional. É um interrogatório sobre um assassinato. É um chimpanzé, que não é muito convencional, digamos, mas assim. E aí eu estava tentando explicar, porque eu assistia, para minha mulher, eu assistia ela não, mas ela, e, pô, interessante, ela gosta muito do Lynch também. Mas e aí? Eu falei, cara, e aí que, puta, sei lá, cara, não sei te dizer, pô, aquilo é uma loucura completa, você não. Mas assim, eu não. Eu não sei, eu sou suspeito para falar, assim, eu gosto muito do. E é realmente, assim, é isso, é um interrogatório sobre um macaco, ele não é nada convencional, não é nada linear, aquela coisa não tem payoff, assim, é isso. Mas é muito interessante, é muito interessante. Você conhece O macaco fala coisas muito interessantes. uma série dele chamada Rabbits, que ele fez pela internet, que era com os coelhos, que até no Império dos Sonhos, no Inland Empire, ele O tem... Vitória do Sonho, ele retoma o coelho, os coelhos. Aliás, aqueles coelhos são bem assustadores, bem assustadores. Eu vi no cinema vazio, que eu acho que aquele filme passou em muitos cinemas vazios, eu diria, né? Porque realmente é um filme bem perturbador. Alguns ficavam E, mais pô, no fim do filme, né? foi bem tenso. Foi bem tenso ver aqueles coelhos num cinema vazio. Foi bem tenso. Mas o Rabbit, eles têm a série só com os coelhos também. Que tem dentro do filme, ele usou dentro do filme, ele já tinha feito essa série. Tem, Meu acho que Deus. no site dele ainda tem, não sei se ainda tem. Eu acho que é uma referência bizarra, meio de pesadelo, ao Sylvanian Families, que é aquela linha de bonequinhos infantis muito antiga americana, que são coelhinhos perfeitos, incríveis. Mais uma dessas coisas de desconstrução da imagem Uma coisa do creepy. perfeito, convencional, adequado. Ele brinca Eu também. acho assim, acho que uma coisa que a gente precisa estabelecer, eu acho muito que assim também faz parte daquilo que eu falei como o fundamento da minha decisão de escolher o David Lynch para essa conversa, assim, né? Que é essa coisa da loucura, da elogio da loucura, assim. Eu não falo isso como uma. Eu acho que, enfim, isso não é a primeira vez que alguém fala que é um elogio à loucura e tal, que é um cinema louco, que é de limítrofe e tal. Mas o que eu acho que é interessante sobre o Lynch é que ele, obviamente, não é um ser humano neurotípico, né? Ele, Uhum. ele, ele é atípico. Ele não sei exatamente o que é. Eu também não quero me arriscar a diagnosticar o David Lynch aqui remotamente. Mas, assim, para mim está bem claro que ele não é ele é um atípico. E isso para mim é particularmente importante. Eu também sou um atípico, eu sou Asperger. Acho que nunca te falei isso, mas eu sou Asperger. Não fala pra mim. E, e, e é muito e faz muito sentido o David Lynch, assim. Estranhamente para mim ele faz muito sentido, assim. Tem umas, eu acho que pelo menos da experiência
do autismo, né? Porque eu acho que a síndrome de Asperger hoje em dia é incluída nos transtornos do espectro autista. É uma experiência muito pautada por ritornelos, assim, né? Por retornos a temas e interesses muito são hiperfocos em alguns interesses. Então, estou dizendo com isso que o Lynch é autista, embora talvez ele seja Asperger ou Savant, não sei qual é mas ele obviamente é um atípico. Mas é uma experiência muito pautada por ritornelos, então a compreensão do mundo, a experiência com o mundo, ela vem muito com temas, interesses, objetos, signos que se repetem muito, mas se repetem muito mesmo. Coisa do E ciclo. são eles se repetem e são explorados. As coisas que de fato interessam, elas são exploradas. A gente tende a revirar essas coisas infinitamente, né? Uhum. Elas geram um grande universo de significados, digamos, em torno de um mesmo Picotou, Bruno. signo, porque aquele signo te interessa, são pontos focados, né? E você gera uma infinidade de significados em torno daquilo. E eu acho que o Lynch tem muito isso. Isso tá presente na esquizofrenia também. Assim, a pouca coisa que eu conheço sobre esquizofrenia, que eu já li, sei lá, o trabalho do Félix Guattari, tipo de coisa assim, também tem. Você vê que tem temas recorrentes que aparecem com mais ou menos intensidade e os significados giram em torno daqueles mesmos signos e tal. Eu acho que ele faz muito isso, entende? Eu acho que ele trabalha muito com a ideia do convencional. Ele sempre pinta um subúrbio convencional, uma família convencional, um estilo de vida convencional. Aí, e os personagens mais estranhos, os pesadelos, eles também voltam. Aí voltam os mesmos atores, voltam as mesmas figuras estranhas, os corpos meio abjetos que ele coloca em cena também, né? Aquele baixinho da Cidade dos Sonhos, aquele grandalhão do Twin Peaks, que parece um tropeço da família Adams. É o tropeço da família Adams, tá? É o É tropeço. o tropeço da família Adams, Calma, exatamente. Por isso Bruno. que ele parece. Por isso que ele parece. Anões, enfim, ele trabalha muito com essa ideia do estranho, né? Ele vem da pintura e da escultura também, né? Pode ter uma coisa de influência da arte também, né? Você ouviu falar num filme chamado, um Sim. documentário sobre ele, chamado The Art Life? É David Lynch, Não, de 2016. mas deve ser incrível. Deve ser É, incrível. é incrível que mostra ele se mudando, os estudos dele, ele pintor, ele escultor também, a ligação dele com a arte, como é que ele vê a arte, essa coisa da não linearidade. E aí, quando vai começar a falar dele fazendo o início do Eraserhead, o filme acaba. Tipo assim, é o Que Lynch legal. pré-diretor, é bem legal. O Eraserhead é Ele sai da arte. A arte tem uma. É interessante, né? Porque assim, sem dúvida nenhuma, tem um trabalho sobre a representação do corpo, assim, né? É um cara que vem da década de. O Lynch, não sei que idade que ele tem, mas trabalho artístico nas artes plásticas dele, deve ser da década de 60, 70. Você tem uma discussão grande sobre a representação do corpo. Enfim, é um projeto, uma temática muito avançada assim nos estudos da arte, né? Assim, no sentido de exploração de novas possibilidades de representação do corpo, dos corpos estranhos, dos corpos objetos, dos corpos. E eu acho que ele leva muito, e ele leva muito, é muito plástico assim, os filmes dele são muito plásticos, né? Isso fica muito expresso no roteiro, né? Nos roteiros desses filmes mais ditos difíceis dele, né? Porque o Lynch também trabalhou muito bem no. Não sei, acho que ele não escreveu, mas ele dirigiu filmes mais convencionais também, como História Real, o próprio Homem-Elefante, que foi indicado ao Oscar, né? Sim, sim. O Homem-Elefante já tem uma coisa meio estranha, né? Mas assim, mas não é um filme. Ele tem a narrativa É, convencional, né? é uma narrativa O bem Coração mais convencional. Selvagem tem também. Voltando, você acha que essa questão dele ter essa característica de atípico, assim, enquanto artista, enquanto pessoa, como é que você vê que influencia nessa questão do roteiro? Que, por exemplo, o filme, a gente falou do Homem-Elefante agora, mas também o Coração Selvagem, mesmo ele tendo várias pontas soltas, coisas assim, ele também segue uma estrutura. Eu até falei essa questão do espelhamento das prisões e tal. Ele não é um. Não, Ele o roteiro do Coração Selvagem não está longe de ser um roteiro fragmentado, assim, não é um Eraserhead, não é longe disso, não é o Império dos Sentidos, Império dos Sentidos, é o Império dos Sentidos é um japonês.
É um pouco mais, né, com menos roupas. Te diz aquele japa maluco, cara, dos sonhos. Mas, não, tá longe de ser um filme não convencional. Eu acho até ele mais convencional do que o Veludo Azul. Eu acho ele mais. A narrativa é um pouco mais. Assim, a narrativa, na verdade, do Coração Selvagem é uma narrativa interessante, assim. Eu acho que o substrato dela é bem convencional, assim. É um filme de estrada, Umas viradas bem umas colocadas. giradas ali marcadas, bonitinhas. Tem Uhum. o primeiro ato, pá, o segundo ato, tem tudo montadinho. Tem um Verdade. fim de história bonitinho, um universo estabelecido, pá, uma mensagem final e te entrega. Eu acho até que, assim, eu tinha pensado nisso, pensando aqui pra gente conversar, eu tinha pensado, falei, cara, se o David Lynch tivesse entregado essa premissa para um roteirista outro, convencional, digamos assim, um roteirista acostumado com Hollywood, ele entrega a premissa do Coração Selvagem, o Coração Selvagem seria, sei lá, uma espécie de Thelma e Louise, vai, Sim, é. assim. Que é um outro road movie mais ou menos da mesma época. Eu não tô falando do Thelma e Louise, não, pelo amor de Deus, Thelma e Louise é muito bom, é um roteiro absolutamente espetacular, assim, né? Não à toa ganhou o Oscar, é um filme espetacular. O roteiro é brilhante, assim. O Sid Field, inclusive, tem um livro em que um dos roteiros que ele analisa é o Thelma e Louise. Tão bem estruturado o roteiro é, né? O Thelma Luiz tem a ver também com essa questão dessa época, né? Do road movie dessa época, né? Que o Thelma Luiz que é de 92, um pouquinho depois desse filme. É bem dessa época. E tem outros, né? Califórnia, é mais ou menos dessa Sim. época. Ele fala com K, né? Califórnia com K, é dessa época. Tem alguns road movies, o filme do Jim Jarmusch, O próprio Natural Born Killers é um road movie, né? Natural Born Killers, também dessa Uma época, um loucura, mas filmaço, espetacular, um roteiro gosto do muito. Quentin Tarantino. Escrito pelo Tarantino, né? Quentin Tarantino. E vendeu esse roteiro e vendeu o Amor a Queima-Roupa também. Vendeu, exatamente, vendeu o roteiro, o Oliver Stone filmou muito bem. O Amor a Queima-Roupa, quem dirigiu foi o Tony Scott. Dirigiu do. É, O Oliver Stone dirigiu exatamente. o Assassino da Natureza, tem razão. Assassino de Natureza, Natural Born Killer, mandou muito bem, é um filmaço também. Tem vários road movies, é uma época boa de road movies, assim, são bons road movies, assim, bem. Tem, sei lá, aí, bom, a gente pode fazer uma puta análise semiótica sobre por que o road movie nessa época, depois dos anos 80, a maluquice que foi os anos 80 e tudo mais. Mas eu acho também, aí eu acho que a gente vai começar a tergiversar demais, como diria, a gente vai tergiversar, como diria a presidenta Dilma Rousseff. Mas é o que essa coluna que eu li estava falando, que os filmes dessa época, os road movies dessa época, era mais uma questão da não era para onde eles estavam indo, às vezes era a estrada em si, sabe? O estilo, Sempre o road movie certamente é a estrada em si, né, assim, o filme se passa na estrada, não se passa na chegada, não é sobre a chegada, não importa tanto. Então o Thelma e Luiz acaba com ela se jogando no barranco e acabou, é um fim trágico, assim, né? No caso do Coração Selvagem eu acho interessante, assim, porque é um final feliz, né? é, É um filme que é muito doido, muito violento, muito iconoclástico e tal, não sei o que, parará, mas no final é um final feliz. É um final. Eu não diria um final feliz, porque o final feliz leva a gente a pensar no final, o final feliz hollywoodiano, assim, aí mais conservador, né? Eu acho que é um final utópico, vai. Um final utópico. e prevalece o romance, né? O romance deles, porque ele abandona ela, né? Você fica com aquela coisa meio estranha, ele vai brigar, né? Porque ele é um cara que Sim. ele se garante sozinho, ele mata um cara com as próprias mãos, praticamente no início do filme, mas tem horas que ele é bucha dessa, né? O Bob Perot aparece com essa bala Rossellini lá, tá dando papo de trás, minha namorada, vambora, sabe? Às vezes ele é meio. Sim. E o lance Ele é do o sentimental, né? Total, e o lance do roteiro ser bem estruturado, assim, de uma forma clássica, no meio da coisa da loucura, tem esse lance também, né, dela, quando ela sai quando eles pegam a estrada, que é a estrada dos tijolos amarelos, só que é a rodovia para eles, a Lula fala que, tipo assim, eu gosto de você porque você é um cara que nunca me decepciona. E assim que ele é preso, ele fala, Lula, I let you down. Quer dizer, ele Sim. é todo encaixado. E a gente fica assim, nossa, que loucura, que confuso. E, não é. E tem essa coisa. Não, não é. É que ele.
eu acho interessante, assim, o Twin Peaks ele faz isso também, né, assim, de jogar com uma infraestrutura, digamos, narrativa, assim, bem montada, articulada. Ele, obviamente, é um roteirista muito capaz, assim, né, que não sai de uma... Ele não desmonta porque não domina, ele domina e Nossa, desmonta porque quer desmontar mesmo. Então, eu acho isso interessante, assim, do Coração Selvagem, né, é uma narrativa que, quase convencional, de um road movie. Tem um antagonista muito clara, tem uma ameaça, tem um clímax, tem tudo que deveria ter. E mesmo assim você acha aquilo muito estranho, porque também, em vários momentos, até muito intencionalmente, ele te deixa meio na mão. Ele nega alguns payoffs, ele abre umas exato. subtramas que não vão a lugar nenhum. Ele, ele também embaralha um pouco. Né? Nesse negado dos Embaralha. payoffs, você considera a questão, eu até tinha colocado na pauta, a questão dele ter sido motorista do incêndio que matou o pai da Lula. Isso, assim, no meio do Aquilo filme, ali, cara. hã? Isso não é papo. Aquilo ali é. Quando ele conta para ela, aquilo tá ligado à trama dela com a mãe, que no mesmo momento ela fica assim, nossa, não sei o quê. Ela olha, tá lá a mãe de Bruce chamada Oeste voando na estrada do lado dela, né? Porque a Lula vivia em total negação com a relação com a mãe, né? Ela tinha essa Sim, situação de, eu fui violentada aos 13 anos, mas a minha mãe não soube. Aí mostra o flashback, que aliás é uma coisa bem perturbadora e bizarra, que é a própria atriz muito. adulta fazendo ela de 13 anos sendo acabou de ser violentada, né? Eu acho uma coisa, né, meio esquisita de hoje. Mas a mãe viu tudo. A mãe estava lá e tipo assim, ela negava que a mãe uma presença prejudicava, né? E aí o Sailor vai contando Sim, essas coisas para ela. Então, isso que podia ser uma questão de conflito entre os dois, que você fica na metade do filme assim, caraca, quando ela descobrir, acaba que ela passa por cima total e o filme não fala mais disso. É na cena até da música do Chris Isaac, que é bem no meio do filme, né? Na sim, forma do sim, acidente, né? sim. É meio throwaway, assim, né? Mas Ele abre. tem um lance do tom do filme, a gente meio que aceita, né? A gente não tá esperando ver um filme, né, mastigadinho, né? Tudo colado, né? Não, não tá. Não tá. De fato é estranho, assim. Não é, não é simples de digerir, assim. Eu não sei se. Eu juro pra você, cara, eu te confesso que eu não tenho uma opinião formada essa história do incêndio, não. Eu entendo, eu diria assim, eu entendo perfeitamente se eu for ler uma crítica, não a crítica do Roger Ebert, que é realmente assim, tem uma coisa muito engraçada. Depois eu vou ler uns pedaços da crítica, porque tem coisas assim geniais. Enfim, eu discordo frontalmente da crítica, mas é genial a maneira como ele coloca, né? E eu entenderia um crítico que eventualmente espinafrasse o filme, porque o roteiro do filme joga essa e nunca mais pega e deixa essa parada boiando, que é muito importante, né, na construção dos personagens. Entenderia isso. O lance do incêndio também, o filme abre nos créditos com um fósforo Sim, sendo acionado. Faltou o verbo agora. Mas o sim. fogo é muito Arriscado. presente na obra do Lynch, né? Muito, Como uma representação do mal, né? No Twin muito. Peaks também, ela E das morre. paixões também, né? Fogo anda comigo, né? O Fire Walk With Me essa questão a Laura meio que foi pro lado de lá e foi consumida pelo mal, né? De certa forma, né? Então eu acho que essa Sim, coisa do incêndio é muito isso, que ela achava que a mãe contou para ela, para Lula, que o pai achou fogo do próprio corpo e ela comprou de boa. Ela não que ela comprou, ela se negava a ver o mal na mãe, né? E em cenas também que estavam perto do mal, também sempre tinha uma até falar sobre isso, sobre essa coisa da montagem, do uso dos flashbacks explicativos, uma cena de perigo, tem um fogo, tem uma cena antes do Bob Peru entrar no quarto dela, ela tem um flashback de quando ela foi violentada, quer dizer, é uma coisa que também num outro tipo de filme a gente acharia meio, né, tática de o, muita flashback, montagem, o né? flashback é aquilo, né? É controverso, a gente já teve em sala de roteiro, É. sempre é uma discussão que eu nunca participei de uma sala de roteiro em que não se discute a possibilidade, pelo menos, de usar ou não flashback. Rola um Eu preconceito acho que também, né?
Ele tem que ser. Eu acho que passa pela cabeça de todo roteirista em algum momento, em qualquer obra que você está fazendo. Fala, cara, como é que eu vou dar conta dessa história pregressa? E aí vem o flashback na cabeça. O anjo e o demônio do flashback vem falar no teu ouvido. E aí você vê o que faz, assim. Eu acho que rolou muito um preconceito muito grande com o flashback por um tempo. O Robert McKee, por exemplo, é um cara que... Por causa do mau uso, né? O pessoal usa muito como muleta, né? Assim, o Robert McKee é muito dogmático em relação ao flashback, acha que é uma cagada, não tem que ter, não tem que ter. Não... É uma escola de roteiro bem dogmática em relação a várias coisas e o uso de flashback é abominável para essa escola de roteiro. Uhum. E eu entendo, em parte, mas eu acho que hoje já não é uma coisa tão... Acho que a galera já abraçou flashback e tudo bem, a voice off, tudo que é séries boas, séries ruins, usam flashback, usam voice off, vai e vem no tempo. Eu acho que assim, eu sinceramente nunca achei ruim, nunca achei, não acho que é ruim nem bom, é uma ferramenta, está à disposição, você usa se quiser, se não quiser não usa. É óbvio que, mas assim, a noção por trás da crítica ao flashback é de que ele é uma ferramenta, é a ferramenta mais fácil para você contar uma história pregressa. Como é que eu vou contar que o Sailor estava lá no... Eu vou contar com flashback. Puf, abre uma cena, vejo aquilo lá, volta. Geralmente tem um registrozinho diferente na imagem para garantir que o espectador não se perca, né? Bota um filtrozinho e aí eu vou garantir, bom, contei a história está contada. Seria muito mais, fica talvez muito sutil se eu tentar de uma outra forma, sei lá, ela olha uma foto e fica olhando por nada, e aí o que aquilo significa? É uma forma muito clara, digamos assim, muito inteligível de você narrar uma história que aconteceu com os personagens que tem alguma importância para a trama atual. Do jeito que é usado também, né? Eu vi uma palestra, que inclusive acho que você estava num Rio 2C desses, que o Bruce Miller, que é o showrunner do Handmaid's Tale, ele falou que todo mundo falava assim, ó, toma cuidado com voiceover e com flashback, né? Ele não tá nem aí. Aí ele falou, entrei numa série que basicamente ela é só flashback e narração em off. Mas o que acontece é o uso que é feito, porque na verdade a personagem lá da Elizabeth Moss, a June, ela é duas personagens, né? Ela é a mulher, a June, que viveu, teve filho, que amou e tal, e ela é aquela Aya. Então, aquela voz dela, que fica em off, é a voz da June que não pode se manifestar. E o flashback Exatamente. é da June, quer dizer, é muito bem usado ali, é um bom exemplo, né? Mas fora que a série depois isso um pouco, mas você a gente tem que ver também assim, que assim, eu não sei, cara, eu particularmente, eu sinceramente nunca tive nem aí, eu acho flashback maneiro também, se não usar, não usou, eu acho que, eu não vejo, eu sinceramente não enxergo, assim, nunca enxerguei muito o que de tão ruim assim existe no flashback, entendeu? É uma forma de contar a história, cara. É inclusive uma forma que a cabeça funciona. Você se transporta um pouco por uma cena no passado e volta. É uma representação. Ok, pode ser a representação mais convencional, é a representação mais fácil, talvez. Mas daí também. Não vejo nada demais. Assim. Então, usado, né? acho que no fim acaba virando um vídeo de valor, assim, né? A questão, eu gosto, não gosto, e acabou, assim. Eu quero que seja uma coisa mais desafiadora do ponto de vista de linguagem, ou eu quero que seja uma coisa mais clara, mais uma comunicabilidade mais nítida, mais transparência, mais opacidade, a gente vai ficar naquela discussão. Mas, assim, no fundo é um vídeo de valor. Eu sinceramente, acho flashbacks do cacete, assim, no Coração Selvagem e em outros filmes também. Acho que tem vários muito bons, assim. Hoje em dia, as pessoas usam, inclusive em séries, histórias mais sofisticadas, como, por exemplo, Handmaid's Tale, e usa, fica ótimo, o off também, e beleza. Pô, vamos usar, tomara. Usa aí, cara, tá à disposição, usa, pô. Por que não? Aliás, eu acho isso interessante, mas assim, o que eu tô querendo, mas assim, você tem que ver também o tempo e o lugar onde as coisas são feitas, né? É verdade.
Mas, de fato, naquele momento ali, talvez existisse um flashback fosse mais controverso naquela época do que ele é hoje pra gente. Porque hoje a gente está usando, meio que está lançando mão de todos os recursos que estão à mão aí. E tudo bem, assim, faz parte da forma como a gente está encarando as narrativas hoje em dia. A gente usa flashback, usa off, usa trucagem, usa o diabo, tudo bem, tá valendo, conta a tua história aí, cada um na sua. E eu Mas sei naquela época, o dogma era mais forte, assim, né? Em relação à narrativa hollywoodiana clássica, tinha um dogma mais forte. Então, o flashback era a polícia do mal. menos aceitável. A polícia do roteiro tava ali em cima dele no flashback. Inclusive, eu acho que a crítica do Roger Ebert, Uhum. eu acho que bate um pouco nisso também, entendeu? No uso dos flashbacks. Ele acha que é manipulativo, Mas não, entendeu? Mesmo as melhores cenas têm um sabor de uma criança no jardim de infância tentando mostrar a você fotos que você não está muito afim de ver. mas não é E aí gritado, sabe? vai, assim. Que no filme é uma coisa meio gritada, que tipo assim, você já entendeu que rolou uma parada lá no banheiro com a mãe dela, com o Sailor. Aí no final, quando ele conta pra Lula, não, sua mãe. Ele não conta pra Lula, mas tem uma situação que entra nessa história, o que aconteceu. Aí bota um flashback dela atrás dele no mictório assim, aí de repente eles entram numa casinha do banheiro, fecha, ficam conversando, ela se ensinou pra ele. Assim, eu vejo como uma coisa quase satírica até, sabe? De ficar meio que. Muito, muito. Não precisa, eu vou brincar com isso? É over total. É over total. É a mesma coisa que você exigir do. Assim, eu acho que. Eu posso até te mandar depois o link da crônica do Roger Ebert, porque é engraçado, porque você vê, obviamente, que é um cara que o filme mexeu muito com ele, assim, causou uma repulsa muito grande, porque também eu vejo como absolutamente natural que esse filme cause repulsa por vários motivos. Ele pode ser repulsivo mesmo. Mas o cara, assim, saiu muito puto da sessão. E ele deve ter escrito a crítica dele quando chegou no hotel em seguida, assim, porque ele tava muito puto quando escreveu a cena. Então ele arrebenta com umas coisas, sabe? Tipo assim, ele chega meio que duvidar que ele tem um plano do Lynch, que é aquele plano, que é o cachorro correndo com a mãozinha É, sanguinolenta na mão, que é uma referência a um filme do Kurosawa, que tem uma cena parecida e tal. E aí ele acusa o Lynch de roubar a cena do Kurosawa, entendeu? Não é uma homenagem, ele tá roubando. Tipo assim, cara, é uma discussão que, obviamente, não faz o menor sentido, tanto faz. Foda-se, se estiver imitando, qual o problema também? E particularmente, sou absolutamente a favor da imitação. Acho que a imitação é a forma, é a forma pelo qual os seres, não só os humanos, mas os seres vivos, aprendem todas as coisas. Então, ela é fundamental para a evolução. você tá plagiando o Imitação. Você imita. Cristiano. Eu lembro que até uma sessão que a gente foi uma, uma sessão do Mussum, um filme do Cacildes lá, né, que eu escrevi. Alguém perguntou: o filme faz uma referência ao Ilha das Flores do Jorge Furtado. Eu falei: não, referência não, ele imita. É uma imitação absolutamente clara, cara de pau, não tô nem aí. Eu imitei descaradamente o Jorge Furtado, inclusive pedi a ele licença para imitar. Falei: olha, eu vou te Tu pega o imitar. Ilha das Flores como influência, você vai ficar até ano que vem, né? O Ilha das Flores é. E é uma história maravilhosa, porque assim, a gente pediu licença, a gente resolveu escrever para ele, né? Porque Ah, é que legal. tão absurdamente imitado. É É. imitado mesmo, assim, não é, não, vamos fazer a referência. Referência porra nenhuma, a gente vai imitar. Vai imitar cara de pau. Aí a gente mandou um inbox lá, a Suzana, a diretora do filme, mandou um inbox pro Furtado: olha, a gente está fazendo um filme, assim, assado, sobre o Mussum, e a gente tá usando uma linguagem que é muito pautada no Ilha das Flores, tem muito a ver, aquele tipo de raciocínio tautológico que fica dando volta e volta e volta. Aí ele mandou uma mensagem do tipo: bah, mas tudo bem, porque eu também imitei o Ilha das Flores, ninguém sabe, ninguém vê, parece que ninguém lembra disso, mas é super imitação do Monty Python. Aí eu falei: tá vendo? É isso. A gente imita, cara. A gente imita, não há referência. Ele não imita referência do Kurosawa, ele imitou o Kurosawa e pronto. Qual o problema disso? Não, e fica um ciclo de gente. Ainda bem que imitou o Kurosawa, né? Ainda bem que imitou o Kurosawa. Não, é um ciclo de gente. O exemplo que você deu mesmo do filme que você escreveu lá com a Suzana e com o Michel também é um exemplo de gente boa imitando gente boa, né? Você imitou o Jorge Furtado, que imitou o Monty Python, olha que ciclo de.
Tá pegando. Não, ele roubou o plano do Kurosawa. Sim, roubou o plano do Kurosawa. Que bom que roubou o plano do Kurosawa. É nem faixa Ele poderia preta. ter roubado um plano de Zé das um Covers, né? idiota. Ele roubou do Kurosawa. Porra, roubou bem, né? Que Pô, bom pro filme, bom pra gente. é verdade. A gente vai entrar. E foi bom também, porque essa entrevista que você deu depois da sessão do filme, foi até no evento lá do Emílio, Domingo, já do Documenta, que foi entrevistado aqui já também. É legal que isso tenha sido identificado, né? Se vocês chegaram, mandaram um e-mail para o Jorge Furtado, ele deu ok, alguém viu o filme e falou assim, isso aí é o Jorge Furtado, ele é das flores. É legal, né? Claro que é. Ainda bem que é, cara. Porra, o cara escreve um curta daquele genial, absolutamente genial, com uma É a maior um referência tipo de de curta-metragem no Brasil, a Ilha das Flores, né? lógico, um dos melhores. Enquanto a velha E assim, Ferrari, do lado de como lá. roteiro, é um roteirista fantástico, Sim, dos melhores que a gente já teve aqui no Brasil. maravilhoso. Continua produzindo muito bem. As coisas que ele escreve são incríveis. Ele é um cara muito inteligente. Para TV e para Tá cinema. do lado certo, tá do lado certo da força, É digamos importante. assim. É muito importante hoje em dia. Então, assim, o cara escreve um filme daquele, espetacular, com aquele tipo de raciocínio fantástico, tautológico, que fica dando volta e vai, mínimo detalhe, vem. Cara, eu sempre tive muita vontade de imitar. Muita vontade. Quando a oportunidade surgiu, a gente conversou, eu, Michel, Suzana, Michel Carvalho, né, o outro atriz do filme, Suzana de Pira, diretora. Pô, cara, vamos fazer uma parada tipo Furtado, vamos imitar o cara, vamos imitar, pô. Eu queria fazer uma pergunta é importante saber o que você vai responder, entendeu? Momento de atenção. Eu queria saber o que você acha, quanto pessoa, admirador do cinema, do David Lynch, o que você acha que simboliza uma jaqueta de couro de cobra? Porra, boa pergunta, cara. Não, simboliza, obviamente, é o símbolo da minha individualidade e minha crença na liberdade pessoal, né? Como diria o Sailor Ripley. Ele ainda fala assim, ele dá essa Pois citação. é, então, a jaqueta de couro de cobra tem uma coisa engraçada, porque assim, eu sou vegano, né? Então eu não deveria gostar da ideia da jaqueta de couro de cobra. Veganismo raiz, assim, um veganismo mais Claro, avançado, foto de digamos pele. assim. Um veganismo avançado É. não é só uma questão alimentar, é uma questão política. Logo, a ideia é que você não use produtos que envolvam sofrimento animal em nenhum aspecto da sua vida, muito menos vista peles, né, de bicho. É mais uma jaqueta fina, cara. Mas, mesmo assim, ainda como vegano, eu adoro a jaqueta de couro de cobra, acho aquela jaqueta de couro de cobra incrível. Não usaria porque sou vegano, mas aquela ideia é maravilhosa. Você fica secretamente, né? Cara, eu acho que tem uma referência, assim, tem obviamente uma referência ao Presley, ao James Dean, né? A ideia da jaqueta como uma ideia de transgressão, né? Porque na década de 60, 50, 60, ali, Ih, o branco. uso da jaqueta jeans, o uso desse tipo de roupa era transgressivo, transgressor. Era o Vou seu. errar em português agora, né? Vou errar no português agora. O cara vem aqui de roteirista pagando de escritor e manda um português errado. Aí é foda. Mas, obviamente, tem uma referência a isso, né? Que é a ideia da jaqueta como um ícone, um signo de transgressão. Uhum. E a cobra, eu diria que é uma referência bíblica, né, cara? Assim, também de uma forma transgressiva, né? A cobra é a serpente e tal, tá sempre ligada, tá ligada na mitologia judaico-cristã ali Sim. a essa dubiedade, a coisa meio do mal, enfim. E aí o Sailor usa aquilo, né? Usa aquilo como uma. Ele de fato usa, ele encampa aquilo, incorpora aquilo como um símbolo da individualidade, da crença dele na liberdade pessoal. Eu Que ia ele falar. repete isso, né? Eu falei, não, vou jogar essa casca de banana. Hã? Fazer a pergunta usando a frase inteira. Eu falei, não, vou jogar essa casca, vou jogar essa pergunta escamosa pro Bruno. Porra, this is my snake skin jacket. For me, it's a symbol of my individuality and belief in personal freedom. Ó, se tiver um reboot Genial, do cara. filme, ó, Bruno Passério
pode fazer um teste para ser o Sailor, né? Já sabe todas as falas dela. Pô, sou canastrão. Não tão bom quanto o Nicolas Cage, mas canastrão sem dúvida. Né? Faz um Sailor meio rouco. Um Sailor rouco. Rouco. Aí como Rouco. você... Um Sailor, Como um você... Sailor tijucano. Você vê um Sailor Sailor tijucano, tijucano. rouco... Sailor da usina. Sailor da usina. Aí é outra Sailor dúvida. da usina. Tijuca, não, no próximo programa. Mas o... Aí você é vegano, você pode usar um casaco do seu time, talvez, alguma coisa assim, para ficar mais à vontade. Sintético. Couro sintético. Esse Sintético. casaco de couro sintético meu símbolo da minha individualidade e crença na liberdade pessoal e na liberdade dos bichos. É importante, complementa a frase. Bruno, grande... Talvez o David Lynch seja vegano também, não sei. É que é? Vegetariano também. Quem é Eu acho que o vegetariano? David Lynch é vegetariano. Ou Pois vegano, não acho que sei. é. Eu até tinha puxado o livrinho aqui, porque ele Porque eu lembro que uma das ações de lançamento do Império dos Sonhos foi que ele sentou numa calçada, acho que em Los Angeles, com uma vaca, lembra? Sim, Ele ficou sim. sentado um dia, sentou numa calçada com uma vaca, ficou lá ele e a vaca na calçada, Eu acho, ficou lá. eu acho que foi até nessa época que ele veio ao Brasil, ele foi entrevistado no Roda Viva, tem no YouTube isso, e aí a galera veio babando, assim, perguntando de Veludo Azul, Coração Selvagem, tarará, e ele só falou de meditação, praticamente. Só falou de meditação. E ele... Só falou de meditação. A roda viva dele é só sobre meditação, os caras ficaram muito frustrados, mas enfim, ele fala sobre o que ele quiser, né? Claro. Mas assim, eu recomendo mais até do que o Roda Viva, genial mesmo, é a entrevista que ele dá nos extras do Razorhead. Isso é impagável. É Ah, impagável. ele tá novinho, né? Porque você vê como é que funciona o raciocínio dele. Ali você entende perfeitamente como funciona e por que as histórias dele vão do jeito que vão, assim, porque ele começa a falar, explicar um aspecto qualquer do filme, e aí, sei lá, vou chutar aqui, porque eu não lembro exatamente da entrevista, mas eu vou chutar. Então ele tá falando por que o personagem. Por que o personagem tem aquele cabelo? Sei lá. Uhum. Não. A gente chegou à ideia desse cabelo. Ele começa a falar de uma forma completamente articulada e normal, né? Típica. Uhum. A gente tirou esse cabelo, porque a gente pensou conceitualmente, não sei o quê, barará, porque um dia eu tava andando com meu amigo Fred no Tennessee. E o Fred, ele tem uma moto. E aí, cara, ele começa a entrar numa parada, aí leva 10 minutos a resposta, mas não tem mais nada a ver com o cabelo, entendeu? Tem Ele muito conta uma sentido. puta de uma história, um puta de um pensamento sobre o Fred, no Tennessee, os aviões, o céu, não sei o que lá, e assim, você entende como funciona, sabe? Assim, você vê que tem uma... Chega uma hora que a mente do cara E tem um vai fluxo procurando outros caminhos, assim. de pensamento. Mas engraçado, a pessoa estranhar o cabelo do protagonista do Razorhead é a coisa menos estranha do filme, é o cabelo dele, né? Ah, mas eu chutei o cabelo aqui. Eu Ali, chutei o cabelo. O cabelo tá no meu inconsciente, porque eu tava ficando careca, não tô mais. e O cabelo é outra coisa. O cabelo é o meu inconsciente, não do Lynch. é outro símbolo, tá pensando também de forma cívica que nem ele. E é um filme também que daria outro programa também. Não posso ficar me alongando muito no David Lynch, não dá muito certo, não. Mas também ele é cheio de símbolo. É, Também, no fundo, é tipo assim, como eu reagi quando a minha namorada abortou, né? Que tem aquela coisa daquele meio aquele bicho bizarro, aquele bezerro lá, né? Que é um filme também que hoje daria, sim. daria pano para manga revisitá-lo assim em 2020, certas coisas, não? De Sim. certos sinais, né? Eu acho realmente assim que o Lynch, eu sou suspeito, claro, eu sou fã dele e tal, mas eu acho que ele realmente ele tá ganhando muito sentido, assim, tá ganhando um outro sentido, ou digamos, se enchendo se enchendo de novos sentidos no momento atual. Assim, acho que é bem interessante revisitar o David Lynch, principalmente o auge dele ali esses filmes do início da década de 90 até o Cidade dos Sonhos e tal. Eles estão ganhando um sentido muito forte, assim, acho que nesse momento, assim, do mundo, do Brasil, principalmente, assim, sabe? Acho que a gente está precisando muito de loucura, assim. Eu acho que a loucura é muito importante, assim. O pensamento binomial, muito típico, muito ajustado, muito Quadradão, né? quadradão, porra, tá.
fracassou retumbantemente, assim. A gente está vivendo uma era de um negacionismo, uma caretice, assim, monumentais, assim, um negócio avassalador, a caretice que a gente está Não, e tá inventando. E eu acho que é preciso muito voltar um pouco para esses caras e essas mulheres e esses caras que pô, abraçam a loucura, a tipicidade, sabe, o fogo das paixões, os demônios e os pesadelos e não são caretas, sacou? A gente precisa sair da caretice, cara. Tá demais, assim, tá opressor demais, sacou? o... Sim, e muita certeza, sabe? Acho que assim, para tudo que é lá, tem muita certeza sobre tudo, assim, e assim, eu acho que um cara como David Lynch mostra pra gente que a gente é muito, muito estranho. Sim. A ideia de que a gente tem certeza sobre alguma coisa é absolutamente falaciosa, assim, e, e a gente tem certeza de porra nenhuma, a gente é estranho a vera, assim, a gente é governado por desejos completamente incontroláveis, selvagens, loucos, Cabeludo azul, né? É e, um mundo estranho que ele repete no final do e, é, filme. cara, pode ter, tem pesadelo nisso, mas também tem beleza, tem amor, tem coisas legais, boas, bonitas, assim, sobre esse aspecto sombrio, ingovernável da nossa existência. Assim. Acho que por isso que eu escolhi o seu Coração Selvagem, pessoalmente. Uma fugida no início Estão fechando já, mas você não chegou a responder. Qual que é o teu filme preferido, se pudesse indicar um? Você meio que falou, não tem muito isso. Cinema não é Da Olimpíada. vida ou do Lynch? Do Lynch. Se quiser falar da vida também. Se quiser falar um filme seu Não, também. da vida não tem a menor condição de fazer. Do Lynch é difícil. O Coração Selvagem, né, cara? Se não fosse, eu não tinha escolhido ele. É o Coração Selvagem, com certeza, assim, mas, pô, menção honrosa ao Blue Velvet e ao O meu Cidade Cidade, dos Sonhos são realmente, assim, o meu Cidade do Sol. porra, cara, difícil deixar eles pra trás, assim, mas, Cidade Perdida também eu adoro também. pra mim, pessoalmente, o Coração Selvagem é espetacular. Semana passada eu entrevistei a Ana Pacheco, roteirista também, maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí a gente tá falando da trilogia do Antes, do Linklater, né? Aí eu perguntei para ela também, qual... Absolutamente maravilhosa. A escolha espetacular. Tô louco pra ver esse programa. Porque, puta merda, cara. O Linklater é outro. Eu acho que muito feliz. Eu não sei ainda o que a Ana falou, que eu não vi ainda, né? Não foi ao ar. Enquanto a gente está gravando isso, o canal ainda Isso, não foi ao ar, mas assim, não sei como ela justificou a escolha, mas eu acho que o Linklater é outro cineasta que a gente precisa revisitar e olhar a obra dele com muito cuidado nesse momento, muito carinho, assim, porque além da loucura, a gente também precisa de muita filosofia, né? E ele passeia, Filosofia é fundamental. ele passeia E eu muito acho o Linklater um pela filósofo assim fantástico, cara. Ele é um filósofo fantástico assim. E verdade. essa trilogia é muito filosófica, é incrível. Waking É um Up filme de amor, são filmes de amor, love stories, mas são muito filosóficos. Maravilhoso assim. a cena preferida do filme. A última, sem dúvida, Ah, do lado. disparado, sem pensar. If you're truly wild at heart, don't turn away from love. E o beijo. Elvis. Puta que E pariu. Elvis, né? Ah, coisa maravilhosa. The End. E é, Fala com The End, assim, uma coisa. é ele que tá É incrível cantando. aquilo, cara. Hã? É o Nicolas Cage que tá cantando, né? Aquela versão ou é... É muito maravilhoso, cara. Aquele final em cima do capô dos carros. Puta, que coisa espetacular, cara. Aquilo é maravilhoso. É o chavão do romance, da comédia romântica também, né? Do cara correndo. Cara, é muito bom, cara. Aquilo é muito bom, é sentimental, é quase cheesy, assim, né, cara? Puta, quase cafona, assim. Com a jaqueta. Mas é muito. Da cobra. Hã? Já A tava jaqueta, porra, com trucagem. É uma coisa espetacular. Aquela cena é maravilhosa. nem ele briga, tá além da jaqueta do Elvis também. Também tem o lance do carro também, ser um carro conversível, do cordão que ele dá para ela, que cada doce é um. Sim, um carro conversível da década de 50, né? Como é que é? Um carro conversível da década de 50, né? O modelo é da década de 50. É James Dean aquilo ali, né? Total. E é legal como é que aquela coisa que eu falei do sexo vale também para a estrada também, né? Como é que as conversas dele são entremeadas pela estrada, de conversando no carro, saltando do carro, viajando. Sempre. É bem legal. Lembrando que o David Lynch é um adepto do topete, né? Como é que é? Topete, o David Lynch é um adepto do topete, né? Topete rockabilly, Não foi topete da proposital. década de 50. Você encarou um topete aí. Eu não tenho essa possibilidade, porque, enfim, eu tô Tá, tentando me agarrar o pouco que eu tenho aqui. tá mão do lado é legal aí também. Mas Ele não monta.
não monta pra cima assim, não. Você falou que que ele usa os personagens menores de atores recorrentes e tal, mas nesse filme até que não, mas ele também, o personagem normalmente que é o protagonista, masculino, mais voltado, nem sempre protagonista, mas o papel protagonista que é mais voltado pro cara mais comum, um cara mais perdido naquele universo novo, geralmente é um cara parecido com ele, né? Que no Veludo Azul ele usa o Kyle com o sobrenome McLachlan, não sei se eu pronunciei certo, que é no Twin Peaks é o mesmo ator, que é o Elliot Cooper, embora ele não seja tão estranho aquela esquisitice, ele está bem inserido. Excelente ator. Maravilhoso. E no Cidade dos Sonhos tem um papel que é menor, mas que é o do diretor também, né? É o diretor de cinema, que é obrigado a fazer aquilo tudo, que também é um cara branco, de topetinho, às vezes de óculos, um gelzinho no cabelo, né? Sim, tem um alter ego ali. Quase o Antônio. Talvez o Sailor Ripley seja não um alter ego assim, digamos, no sentido de parecer, né? Mas talvez uma projeção do que ele quisesse ser, ou ele deseja de ser, ou projeta que seria, né? Então, eu acho, enfim, não sei se a gente usa jaqueta, né? Mas eu sei que ele gosta de topete. Ele curte o topete. É um belo topete. Hã? Um belo topete. Belíssimo topete. E foi ficando grisalho, foi ficando mais bonito, assim. Belíssimo topete. E os atores assinaturas também, né? Tem a Laura Dern, né? A Laura Dern é um caso à parte, assim. Eu acho ela, assim, esse filme não existiria sem ela, assim. Eu acho que ela é uma atriz espetacular, assim. Ela é genial. Felizmente, ela passou um tempo que a gente ficou meio sem ver ela, ou eu, pelo menos, não lembro. Passou um gap, assim. Voltou com tudo, fez uma série muito boa chamada Enlightened, que aliás é bem legal. Eu já ouvi falar. Terminou a segunda temporada, também explora um pouco a ideia de atipia, né? Ela tem um nervous breakdown e, enfim, ela é protagonista dessa série, fez Big Little Lies, maravilhosa também. Foi indicada. Ela é uma atriz maravilhosa, né? Ela é uma... Ela ganhou, acho que pela história do casamento de coadjuvante, assim. Porra, espetáculo. Esse filme é muito bom e o papel dela é maravilhoso. Ela é muito boa, né? Ela é uma atriz espetacular. E nesse filme ela arrebenta muito, muito. Mas sem querer polemizar, ela virou uma unanimidade hoje. Eu acho ela uma ótima atriz mesmo. Inclusive, acho que o melhor papel da vida dela foi esse, foi a Lula, né? Mas ela também calhou bem com esse papel, porque ela é uma atriz que ela tá sempre num tom também, assim, né? Ela é muito expressiva. Ela sabe overplay, assim, né? Ela dá um overplay, assim. Bastante. E ela é versátil, né? Você vê, ela fez E ela é filha da atriz que faz a mãe dela no Coração Selvagem, né? Isso é interessante também. Ela é filha da Diane Langer? A mãe dela é a mãe dela mesmo. Caramba, o pai dela é um atorzaço, que é o Bruce Dern, né? Que agora há pouco tempo fez. Exatamente. Ela é uma de uma família, ela é uma baby Hollywood. Que legal. Mas ela é muito fantástica, cara. Eu acho esse filme, acho que alavancou a carreira dela muito, né? Ela arrebenta no filme, assim, nossa, ela é muito incrível. Tem um penteado espetacular, assim, no filme também, cabelão, assim, um negócio incrível. E ela faz uma mulher... Eu acho uma escolha muito, muito feliz, assim. E ela faz uma mulher... Acho que ela... Muito, ela arrebenta, acho que ela arrebenta total no filme. Como é que tá aí a vida de roteiro? Tá com algum projeto? Quer divulgar algum trabalho? Estou escrevendo um longa de ficção. Que legal. Meu primeiro longa de ficção é com a Suzana Lira. É um filme de realismo fantástico, bem diferente da carreira da Suzana, né, que é uma diretora do documentário proeminente, assim, né? Sim. Agora está começando bem diferente da minha carreira. Tem um personagem autista, né, um personagem atípico, são duas crianças e tal, uma história, uma jornada fantástica. E também estou começando a desenvolver acho que eu posso falar, espero que possa. Depois eu confirmo com a Suzana e qualquer coisa você corta no corte final. Mas a gente está começando a desenvolver um argumento de um longa sobre a história da Maria Tereza Goulart, viúva do João Goulart. Eu acho que pode falar sim, esse projeto já. Hein? Ele já saiu uma notinha no Anselmo Góes, o Alexandre Nero embarcou no projeto, a Andréa Horta. Ele está dentro mesmo?
Django? A gente está começando a fazer, acho que começando não, então já estamos avançando no argumento. É interessante, é baseado num livro sobre ela, chama Uma Mulher Vestida de Silêncio, o filme se chama Vestida de Silêncio, e aí ele narra uma parte não tão... Ele tem um recorte mais íntimo, digamos, não é uma história sobre ser primeira-dama, sobre os bastidores do poder, é uma história mais íntima, sobre o momento depois do golpe, em que eles moram no exílio e as possibilidades dessa mulher de ter uma família, de ter um relacionamento, de conhecer o amor, que ela não sempre teve interditada pela posição de primeira-dama e tal, enfim. E ela foi a É primeira um dama filme que por ela teve aí. muito holofote na época, né? Que ela era uma mulher muito bonita. Muito, ela era muito bonita, né? Uma mulher deslumbrante, assim, mas ao mesmo tempo ela casou com 15 anos. Então então assim, ela tem uma trajetória bem interessante, assim, uma personagem bem interessante também para o momento, uma discussão muito interessante assim sobre o papel dela na história, né? Ela A estava história no com H maiúsculo. com o Django naquele comício maior até, não estava? Lá na Tava com o Django, exatamente. Foi um grande negócio, assim, foi um grande acontecimento ela estar naquele comício e tal, da Central do Brasil, né, que foi um dos últimos, acho que o o fim último, da né, que navalha depois naquele momento, né? Um pouquinho o fio da antes. navalha, logo depois daquilo ela se refugia num bimotor para o Uruguai com as crianças, sem ele, depois ele encontra ela lá. Caramba. E aí eles têm uma vida muito tortuosa no exílio, até que, enfim, ele morre, né? Quero ver. Mas é um filme muito desafiador, assim, muito interessante também, é uma pegada completamente diferente. Então, são dois filmes bem diferentes, né? Um bem realista e um outro Sim. mais para realista. É também realista, mas ele tem uma fábula, aí é meio inspirado nos filmes do Genet, né? O filme de realismo fantástico. Então são esses dois projetos. Estou me aventurando no cinema, assim, né? Ah, quero ver. Tô me aventurando no cinema, vim de produzir uma série, né? A gente produziu uma série original do Marco Borges, né? Ele criou. Aí Ah, eu fui produtor executivo, aí eu não mexi com o roteiro, fui só produtor executivo, foi outro papel completamente diferente, uma viagem, porra, intergaláctica, um verdadeiro parque dos dinossauros, com coração selvagem e pegando fogo, entendeu? Mas foi muito bacana, um projeto muito legal, assim, de ficção também, dirigido pela Jéssica Queiroz, que é uma diretora absolutamente espetacular, lá de São Paulo. É um projeto sobre vidas periféricas, de ficção, narra a história de vários personagens num subúrbio carioca, numa qual é o periferia nome carioca. do Marco? Qual que é o nome? Chama Fim de Comédia. A série chama Fim de Comédia. É websérie. Narra, uma série mesmo para o Cine Brasil TV. Dica cultural é assistam David Lynch, Twin Peaks. Não sei se tem as duas temporadas na Netflix. Não, o Twin Peaks só tem a última temporada na Netflix. Só. E tem a temporada, tem 90, 91 e tem uma que foi feita, acho que ano passado, retrasado. E na Netflix só tem essa, terceira. Inclusive no IMDb tá como se fossem dois programas diferentes até. Tem as duas primeiras temporadas e tem essa terceira. É legal que o pessoal voltou velhinho, né? Sim, porra, é irado. É irado demais, cara. É muito bom. Na primeira temporada tem uma cena que o Cooper, né, o protagonista, o agente, ele tá num sonho, tá uma loucura, aí a Laura Palmer sussurra no ouvido dele, aí ele fica velho, com a maquiagem de velho, assim, aí fica um anão assim, na frente dele e tal. Aí hoje ele tá com a idade que aquele velho teria e tá ótimo, ele tá mais jovem do que, do que em 1990. Ele tá bombando. Tá bom. Não, Bruno, legal. mande sua mensagem final. Muito obrigado pela participação, pela força. Obrigado por ter escolhido esse filme também. Vocês estão escolhendo filmes ótimos. O Emílio escolheu o Garrincha Alegria do Povo também na live. Quer dizer, vocês só estão me dando Espetacular. alegria, Porra, cara. A Alegria no Povo é maravilhoso, cara. né? Só dando Emílio do lado alegria. certo da força. Hã? A alegria que eu tenho de pesquisar esses filmes está sendo maravilhosa. Porra, no momento de elitização, burocratização, porra, Só de ver Gerard. gourmetização do futebol, da cultura futebolística no Brasil, na contramão da América Latina, né, que tem uma cultura futebolística espetacular. O Brasil está gourmetizando, burocratizando, elitizando, destruindo, destroçando, desfigurando o próprio futebol. Lembrar do Garrincha Alegria no Povo, da Geraldo Maracanã, e esse tipo de bola Um outro é tipo de um ato político. aquelas camisas É um assim, ato político. né? É um ato político, sem dúvida nenhuma. Ele é botafoguense? Ele é botafoguense?
Não, nós fizemos Aí, uma live, nós dois, camisa do Vasco, inclusive. Nós dois entramos de camisa do Vasco. vocês caras do Vasco, cara, não é possível, cara. Sinceramente, cara. Eu não consigo entender vocês, cara. Foi da Emílio, mas eu Entender não nego vocês, minha vascainidade. Né? cara. Você tá Normal. doido. Manda sua mensagem de despedida pra gente, Bruno. Muito obrigado por ter vindo. Espero que a gente se esbarre. Importante. Se um dia, Deus queira, a gente se reencontre e esbarre em algum projeto, nós teremos que botar uma canção do Inexus abrindo o projeto. Correto? Porra, uma canção do Inexus. Tá demorando para sair. Então eu vou dar como dica cultural. Abram o Spotify e ouçam a música do Chris Isaac, cara. Ah, sim, legal. Legal. Ouçam a música do Chris Isaac, é uma música, porra, é muito, muito boa. Muito boa. Um clássico da década de 80, 90. Chris Isaac, que fez, além da participação no Twin Peaks, além de fazer parte da trilha sonora de Coração Selvagem, fez uma participação memorável em Friends. Sério? Ele fez uma participação memorável em Friends, ele canta e a Phoebe ensina ele a cantar. E diz que ele tá meio desafinado. Depois ela faz o mesmo com a Chrissy Hynde do Pretenders, né? E diz que ele tá meio desafinado, que o falsete dele é um pouco desafinado, tá meio esquisito, tá meio... Não tá muito legal, entendeu? E o clipe muito boa. Também é super sensual, bonito o clipe, né? Cara, Pô, agora eu tô indicando e eu não tô lembrando o nome da música, né? Wicked Game. Wicked Game. Que é um clipe preto e branco, que ele tá numa ilha com uma preto mulher. Branco, também o Chris Isaac também faz parte das coisas que fazem o Coração Selvagem ser incrível. Então, abram o Spotify e escutem Wicked Game do Chris Isaac. Muito bom. Bom que agora a gente tem dicas de musicais também. Falamos de Guns N' Roses também. Hoje foi um papo bom. Falamos do Glam, cara. Verdade. Porra! Slade, cara. Slade passou por aqui hoje. Slade, lembra do Slade? Também, quando a gente convivia mais, né? Muito legal. Sempre uma... Exatamente. Sempre acompanha muito boa a sua, querida. Obrigado. Eu que agradeço. Pô, obrigado demais, cara. Foi muito bom. Foi realmente muito gostoso conversar. Eu poderia ter ficado umas 4 horas aqui falando sobre outros filmes, outras coisas. A gente emenda um papo no outro, nunca acaba, né? Mais pra frente a gente volta. Mais pra frente a gente volta. A gente marca um outro filme. Sabe? Voltarei, puta, amarradaço. Mas muito feliz mesmo, cara. Eu já não gosto pouco de ficar trocando ideia, sabe? Muito bom, querida. Quem já esteve com a gente em sala sabe o quanto a gente gosta de conversar, né? Conversa muito. Eu gosto muito e fico muito feliz, cara. Foi ótimo ficar aqui. A galera boa de resenha também, né? Da moda de papo. Né? Boa de resenha, exatamente. Resenha é fundamental. Valeu, queridão. Meu último recado final é abracem a loucura, abracem a atipia. Importante. Eu acho que a gente está precisando muito ser louco, está precisando muito ser atípico e está precisando muito, muito, muito ser utópico. Muito. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Obrigado, queridão. Um grande abraço. Valeu. E volte sempre para o nosso quintal. Um grande abraço. Voltarei. Um abraço. Valeu, querido.